Olá, boa tarde, tudo bem? Tô aqui. Isso é um comentário, isso é só um comentário, não é ter razão, ou querer ter razão, ou discutir com tradicionalistas ou não tradicionalistas, bolsomínios e esquerdopatas, ou o que seja. Não é isso. É como que todo rebelde vira conservador e todo conservador vira qualquer outra coisa com o passar do tempo. Vira um hipócrita, né? A maioria das vezes, assim. Não é uma discussão política, é uma discussão idiomática. Tava aqui um comentário aqui no Facebook sobre os que falam todes, né? O gênero neutro, né? Que há uma grande discussão aí em torno da aceitação ou não aceitação. Acabei machucando aqui. Não aceitação do gênero neutro. Pra já, eu não sou um apoiador do gênero neutro, tá? Não sou um apoiador. Pra mim, me é indiferente. Você pode falar todos, todas, e eu vou achar aquilo estranho, mas, enfim, você fala do jeito que você quer. E talvez o que eles queiram era um reconhecimento como um idioma formal. Eu acho pouco provável que aconteça. Mas a grande. E o rapaz aqui no comentário falou que quem fala em todos é retardades, né? Como se fosse Mussum e tudo. Mas eu acho engraçado e irônico como que as situações se dão, né? Com o passar do tempo, né? Os defensores de uma erudição, de uma pronúncia mais formal e da exclusão de formas informais de se expressar ou não aceitação, né? Se esquecem que o português, o idioma português, ele nasce da informalidade, ele nasce da periferia, né? O português é uma mistura de latim vulgar, árabe, dialetos tribalistas, né, das tribos das regiões na época, dialetos tribalistas e galego, né? Galego, se você escutar, que é o idioma que falava na Galícia, não é galego de expressão de alemão não, tá? É galego por ser da Galícia, da região da Galícia. Ele não é um espanhol, não é um castelhano. Aliás, espanhol não, castelhano. Castelhano porque era o idioma falado em Castilha, né? Castilha era a principal tribo, né, de lá, né, da Espanha. Depois ela foi dominando as outras, mas até hoje há discussões e brigas internas, como a região da Catalunha, né, que se falava o catalão, e a região do País Basco, que se fala o basco, que é um idioma, o euskera é um idioma, assim, eu nunca vi algo tão esquisito, assim, aos ouvidos, né. Não me entendam mal, tá? Eu morei na Espanha, não me entendam mal. Mas eu acho engraçado como que as situações mudam, né? Você passa de periférico para dominante e aí depois você quer fazer exatamente o que o dominante fazia no passado, ou seja, reprimir os periféricos, ou reprimir quem fala de uma maneira diferente, se comunica de uma maneira diferente. O que é estranho e o que dá de lição ao longo dos anos é que quem tentou fazer isso perdeu essa batalha. Eu não estou dizendo que não tenha que existir os tradicionalistas e que não tenha que existir o grupo que determina as normas que o idioma tem que seguir, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou te dizendo que a grande riqueza do português, principalmente português do Brasil, foi não ser muito rígido em excluir os informais. Por quê? Porque os informais, eles se importam mais como se comunicar do que seguir regras. Se você se comunicou e a outra pessoa entendeu, você cumpriu, a língua cumpriu o seu dever. As línguas, elas não nasceram com um conjunto de regras. Quem colocou um conjunto de regras foram os, vamos assim dizer, os burocratas, mas não por uma burocracia estúpida qualquer. Elas colocaram aquele conjunto de regras para que
com aquelas regras, com aquelas ferramentas, você consiga se comunicar com a maioria. A maioria vai conseguir te entender. Se você falar um português simples, né, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio Grande do Norte, todo mundo vai te entender. Por quê? Porque essa é a base do idioma. Esse conjunto de regras funciona como uma base, como dizia entre como diria os programadores, é o core, né? É o coração, é a engenharia central. Só que o que torna esse idioma rico e complexo e duradouro não é a imposição rígida e inflexível dessas regras, né? É a aceitação e inclusão de novas expressões, informais inclusive. O seu idioma vai ficando mais complexo, mas ele tem uma raiz. Com aquela raiz, todo mundo consegue se comunicar. Mas ele não é cego às inovações. Por quê? Porque a cultura de uma sociedade, ela vai evoluindo e ela vai introduzindo novas expressões para o seu cotidiano, para o dia a dia, né? Tanto é assim que, se você entrar dentro de uma repartição no campo judiciário, que é um português extremamente formal, a maioria das pessoas não consegue entender. Por quê? Porque elas não são expressões utilizadas no cotidiano. Então aquele não é o português referência para as pessoas. Ele não é. Por mais que seja muito bonito, estudar muito, descobrir expressões antigas em desuso e tal, isso é tudo muito bonito, tudo muito lindo no campo acadêmico. Mas no cotidiano, que é onde importa, as pessoas devem se comunicar de uma maneira em que todos entendam. Por isso, alguns políticos conseguem adentrar cargos, né, públicos, mesmo eles não sendo os mais capazes para exercer aquele cargo. Por quê? Porque eles tentam buscar uma espécie de comunicação com as massas, ou seja, com a maioria das populações ou diferentes pessoas de diferentes estados e tudo. Ele tem uma comunicação mais direta, mais simples, né? Não tenta intelectualizar demais esse tipo de comunicação. Por quê? Porque se ele não atingir as massas, ele não vai conseguir atingir o seu objetivo, que é obter o maior número de votos. Então, por isso, por exemplo, nós temos o exemplo de que pessoas extremamente inteligentes, geralmente elas não são muito populares. Elas não convencem um grande número de pessoas. Por quê? Porque ela tem uma comunicação difícil de ser compreendida. E é complicado a pessoa fazer o simples, porque ela está num meio de pessoas tão eruditas e intelectuais, né, que ela se acostuma com aquele tipo de idioma e ela não consegue se comunicar com as massas. A sua mensagem não é passada de forma concisa, de forma direta. E simplificar, fazer o simples, né, como era um dos principais objetivos do Steve Jobs, né, o simples, mas funcional, é extremamente complexo nos dias de hoje. Porque a pessoa cresce num ambiente em que ela usam expressões completamente assim complexas para a maioria das populações e ela se sente superior. Pode ser que ela seja mesmo superior intelectualmente. Ela se sente superior, mas ela não tem identificação das massas. Levando isso para o campo dos idiomas, é extremamente complicado e até burro, né? Eu estou usando a expressão burro e não vou falar nada muito intelectualizado aqui. Você querer excluir o informal, principalmente no idioma como o português. O português nasce da informalidade, nasce da mistura do latim vulgar, do árabe, do galego e de dialetos tribalistas, né, naquela região ali. Então, ela já tem na sua essência a informalidade, a inclusão. E os tradicionalistas na época eram quem? Eram os latinos, que falavam o latim formal. Olha que curiosidade, com o passar dos anos, o português, que era tido como uma língua periférica falada por pobres,
e pessoas intelectualmente desprovidas de inteligência, ele ganha pujança por ele conseguir ser entendido pela maioria das pessoas, né? Ele ganha pujança, ele abraça os informais, né? Que não tinham uma educação formal, nem tinha recursos para isso. Ele abraça esses informais, cria o core, ou seja, o coração, o motor, com um conjunto de regras ali para aquele motor, né, funcionar, para o motor funcionar, para manter o motor funcionando. Mas não impede inovações, introduções de novas inovações no idioma. O Brasil, ele derivou esse português de Portugal e ele deu um passo além. Ele foi introduzindo novas expressões, novas formas de comunicação, e você hoje tem vários tipos de português sendo falado e convivendo uma certa harmonia, né? Você tem o português falado pelo cantor de rap, você tem um português falado pelo cantor sertanejo, você tem o português falado pelo sertanejo universitário, você tem o português falado no interior da Bahia, você tem o português falado na capital da Bahia, você tem um português falado no Rio Grande do Sul, você tem o português falado em São Paulo, você tem um português falado no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Amazonas. Todos eles com muitas diferenças entre um e o outro. Mas por que ainda assim, quando você fala um português padrão e simples, a maioria das pessoas conseguem te entender? Porque elas aprenderam o conjunto de regras padrões. O padrão, o tradicional, o português padrão tradicional, mas não o complexo. O padrão tradicional básico. Ele é que mantém o idioma vivo. Ele é que é a raiz desse idioma, né? É mais ou menos como acontece com sistemas operacionais, que tem uma raiz e você tem uma derivação desse sistema. Por exemplo, o Linux, né? O Linux tem o core lá, a raiz, né? E dali há várias ramificações que vai atender diferentes tipos de necessidades. É basicamente o que aconteceu com o português do Brasil. Você tem um português padrão, mas ele não excluiu as suas variações e formas de comunicação regionais. Muito pelo contrário, ele abraçou. Então, ainda que eu ache tudo isso muito estranho, me é indiferente porque, assim, o que me importa é que seja bem ensinado o português padrão, a raiz do idioma. E derivações desse idioma, pode ser que eles estejam no futuro, né? Se tornem um padrão ou não. Pode ser. Não há um problema com relação a isso. Até porque o idioma ele é mutável. Ele sofre modificações ao longo do tempo, né? A única coisa que os tradicionalistas deveriam se preocupar é que essa raiz desse idioma ela não mude muito. Por quê? Para que várias pessoas consigam te compreender. Quando você falar o português simples, padrão, todas as tribos, entre aspas, elas vão conseguir te entender. Porque aquilo é o padrão. E aí, quando houver variações, aquelas variações elas vão ser entendidas dentro daquele grupo de identificação. Se o cara quer falar todos e tudo e ele se sente confortável dentro do grupo dele, não tem problema. Se ele quer introduzir isso como reconhecimento do idioma padrão, acho uma boa também, reconhece. Até porque simplificaria muita coisa, né? A gente tem muita flexão de verbo e isso dificulta, às vezes, a compreensão do idioma. Imaginem se, por exemplo, se fosse, por exemplo, no inglês lá, que é o D, que ele abarca vários gêneros e várias flexões e tudo. Simplificaria bastante, né? Mas, enfim, não tente matar os informais, os que tentam falar algo diferente e tudo. Porque pode ser que eles matem o padrão, ou seja, a raiz do idioma, como aconteceu com o latim.
O latim foi restringindo, e o que aconteceu? Deixou de ser um idioma de massas, com o passar do tempo passou a ser falado só pela cúria da Igreja Católica. Já não é falado pela maioria das pessoas. Morreu. É um idioma praticamente morto, porque as pessoas não têm mais interesse em aprendê-lo e não tem mais interesse. Ah, mas é por causa do poder político e econômico? Sim, por causa do poder político e econômico também. Mas se você deixa de ter influência política e econômica, mas você é falado pelas massas, você sobrevive. Apesar de todo o descalabro que possa haver política e econômica e tudo, mas se você se adapta melhor à situação, não é tão rígido, você consegue sobreviver, né? Essas adaptações, você se torna até um idioma mais complexo, mais rico. Imagina, você vai querer comparar o português de Portugal com o português do Brasil. O português do Brasil hoje é muito mais rico em termos de expressões e inovações do que o português de Portugal. Tá entendendo? Então, por isso, também o português do Brasil é estudado mais lá fora do que o português de Portugal. Apesar de que eu acho o português de Portugal mais fácil, mas ele é menos melódico, né, do que o português brasileiro, né? Então é isso, gente. Não tentem ser tradicionalistas demais. Defenda o ensino padrão. O padrão do português. Se você quer ensinar algumas variações ou flexões desse idioma, não tente cortar as asas das pessoas, porque você nunca sabe o que isso vai se tornar lá na frente. Pode ser que melhore, né? Pode ser que você seja o latino entre aspas, o latino de sisudo, né? Lá do passado, que acabou matando o próprio idioma. É isso.